O que acontece quando a pessoa em quem você mais confia revela ser o maior perigo dentro de casa? Esta não é apenas uma história de amor distorcido e segredos obscuros, é um relato real, onde a confiança virou prisão e o laço de família se transformou em algo irreparável. Aqui, o horror não nasceu das sombras, ele vivia ao lado delas todos os dias. Fala pessoal, antes do resumo do filme de hoje começar, eu queria pedir o seu apoio aqui para o canal do Caramelo. Recentemente o canal entrou em uma queda e o seu apoio aqui é essencial para levantar o Caramelo de novo, com o seu like, o seu comentário ou a sua inscrição. Ajude o canal do Caramelo e vamos pro filme. O resumo desse filme é baseado em uma história real. Ele começa com um depoimento de Alyssa, a detetive Delia St. James. Uma conversa que ela sabe que despertaria a fúria de seu ex-marido Steven, caso ele descobrisse. A origem desse relacionamento remonta a 1995, quando Alyssa, com apenas 15 anos, conheceu Steven, de 21, em uma sala de bate-papo na internet. E, apesar da enorme distância geográfica que separava eles, a conexão entre eles foi imediata e avassaladora, resultando em conversas telefônicas que se estendiam por horas a fio. E naquela época, a jovem não percebeu nenhum sinal de perigo, pois estava completamente envolvida pelo charme de James. E somente agora, aos 37 anos de idade, ela consegue enxergar com clareza a verdade terrível. Ele sempre foi um manipulador extremamente habilidoso. A oposição dos pais de Alyssa àquele relacionamento foi instantânea, chegando ao ponto de proibi-la de qualquer contato com Steven, mas ela, em um ato de rebeldia do qual se arrependeria amargamente, decidiu ignorar os avisos. Aliás, a desaprovação da família também provocava reações agressivas em Steven, que não aceitava ser contrariado, e quando ele finalmente viajou para encontrá-la, desafiando tudo e todos, Alyssa sentiu uma felicidade imensa e, sem pensar duas vezes, fugiu com ele. E dessa fuga impulsiva não demorou muito para que nascesse a primeira filha do casal, Denise, e os pais de Alyssa, muito preocupados, tentaram oferecer ajudas, mas Steven, com sua lábia, a convenceu de que a real intenção deles era roubar o bebê, e antes mesmo que Denise completasse 6 meses de vida, ele as levou para um lugar muito distante, onde a verdadeira face dele se revelou. Steven não parava em emprego algum, o dinheiro mal dava para a comida, e o que se seguiu foi uma rotina de brigas constantes que logo escancaravam a violência física que ele tinha guardado para ela. E desamparada e muito jovem, Alyssa compreendeu que não tinha condições de proteger sua filha daquele ambiente tóxico. Foi então que ela tomou a decisão mais difícil de sua vida: entregar Denise para a adoção. Vemos que Steven concordou com o plano, pois diria qualquer coisa para impedi-la de ir embora e desmanchar a família que ele controlava. E os novos pais da criança decidiram dar a ela um novo nome, e Alyssa se agarrou à crença de que aquilo era o melhor para a menina, já que o casal adotivo possuía bons empregos, uma casa grande e poderia oferecer tudo o que ela não conseguiria. Vemos que seus próprios pais nunca entenderam aquela atitude drástica, mas Alyssa jamais teve coragem de confessar o terror que Steven a fazia passar, e no fundo de sua alma ela mantinha viva a esperança de que, um dia, o destino reuniria ela com sua filha. E 17 anos depois, em janeiro de 2016, a família de Denise, agora conhecida como Kate, comemorava seu aniversário e, apesar de amar profundamente sua mãe e o seu pai adotivo, Kevin e Anthony, a jovem sentia uma necessidade imensa de conhecer suas origens e encontrar seus pais biológicos, um desejo que o casal de pais adotivos estava disposto a apoiar para o bem da sua filha. E, no estado da Virgínia, naquele mesmo ano, a vida de Alyssa parecia ter parado no tempo, pois ela nunca conseguiu se separar de Steven. Vemos que o casal teve mais 2 filhas, Caroline, que possuía autismo, e a mais nova, Jenna. Alyssa
continuava presa àquele relacionamento por pura falta de opção, sem dinheiro e sem ter para onde ir, e assim a convivência se tornou um hábito doentio ao longo dos anos. Vemos que, para as meninas, Steven agia mais como um amigo do que uma figura paterna, exercendo o mesmo poder de encantamento que um dia usou para cativar Alyssa, e, para pagar as contas e o aluguel, ela era forçada a fazer horas extras exaustivas, enquanto Steven raramente se mantinha em um emprego por muito tempo e demonstrava total indiferença ao esgotamento da esposa. Assim, chegando ao seu limite, Alyssa finalmente começou a ameaçá-lo com o divórcio. A principal razão para ter suportado tanto tempo foi sua filha mais velha, Carolina, que, por conta do autismo, tinha grandes dificuldades de lidar com mudanças, mas a situação havia se tornado insustentável e, após desabafar tudo o que guardou por anos, Alyssa sentiu um alívio que não experimentava há muitos anos e, coincidentemente, era nesse exato momento que Kate, do outro lado do país, vasculhava na internet em busca de informações sobre os seus pais biológicos. Com isso, não demorou para que ela os encontrasse e enviasse uma mensagem. Steven, astuto como sempre, argumentou que eles deveriam aceitar o encontro, mas Alyssa hesitou, com as lembranças dolorosas do que ele a fez passar ainda muito vivas em sua memória. Porém, ele insistiu que tudo aquilo pertencia ao passado e que, como pai, tinha o direito de ver a filha, e embora Alyssa retrucasse que Kate já não era mais a filha deles, no fundo sabia que não teria forças para negar aquele reencontro à jovem. Assim, Steven viu a situação como uma oportunidade para adiar o divórcio, calculando que Alyssa não submeteria Caroline e Jenna ao estresse de uma separação e da notícia de uma irmã que elas não conheciam. Assim, pouco tempo depois, Kelly e Anthony levaram Kate até a casa deles para uma estadia de 2 semanas, onde ela finalmente conheceu os seus pais biológicos e suas irmãs. Ali, desde o primeiro momento, assim que Kelly e Anthony se despediram e foram embora, Alyssa foi tomada por um pressentimento ruim, uma sensação de que a chegada de Kate traria consequências severas. O casal então mostrou à jovem o quarto onde ela ficaria, e foi então que Kate revelou que sua vida com os pais adotivos não foi tão perfeita quanto a agência de adoção descrevera, e essa confissão foi um estopim para uma briga entre Alyssa e Steven. Ele imediatamente culpou ela pela situação, enquanto ela se defendia, afirmando que não teve escolha, pois ele era um bosta. Assim, a tensão no ar era tão palpável que até mesmo Carolina, com sua sensibilidade aguçada, percebeu algo muito ruim acontecendo ali e que poderia piorar, e em um momento de conexão, Kate, que adorava desenhar, fez um retrato de Alyssa, que por sua vez confessou à filha que não houve um único dia que não pensou nela. A jovem então contou que, apesar de seus pais adotivos serem boas pessoas, ela sempre se sentiu deslocada na pequena cidade onde cresceu e sonhava em se tornar uma grande artista, um desejo que seu namorado Chris nunca apoiou. E, ouvindo o desabafo da filha, Alyssa aconselhou ela a nunca permitir que ninguém se colocasse entre ela e os seus sonhos, expressando a esperança de que o futuro de Kate fosse completamente diferente do seu. E aquele momento de sinceridade culminou em um abraço emocionado, selando uma aparente reconciliação entre mãe e filha. Contudo, essa aproximação despertou um forte ciúme em Steven, que, sem ter mais nada para fazer, decidiu que também passaria um tempo a sós com sua primogênita, e folheando os desenhos de Kate, ele elogiou o seu talento e plantou uma semente perigosa em sua mente. Sugeriu que ela não voltasse para a casa de seus pais adotivos e continuasse morando ali, onde poderia frequentar cursos de arte gratuito e, assim,
poupar seus pais adotivos dos altos custos da faculdade. Assim, a proposta deixou Kate em dúvida e, em meio à confusão de sentimentos, ela desabou em lágrimas e perguntou a Steven por que eles entregaram ela e, sem hesitar, ele mentiu, dizendo que a decisão foi inteiramente de Alyssa, que supostamente não estava pronta para abrir mão de festas e de sua liberdade. Assim, a jovem vulnerável acreditou em cada palavra de seu pai biológico e aceitou seu abraço com gratidão. Quando Alyssa retornou do trabalho, encontrou Steven e Kate se divertindo juntos e, para não estragar o momento, preferiu não interromper. Mais tarde, Steven então levou a filha a um bar onde a serviu com um coquetel, mesmo sabendo que ela era de menor, e durante a noite ele a cobriu de elogios, repetindo o quanto ela era linda e inteligente, o que deixou a garota visivelmente lisonjeada. E no meio da madrugada, Alyssa acordou com o som de Kate vomitando no banheiro, consequência da bebida em excesso. Assim, indignada com a irresponsabilidade de Steven, ela foi confrontá-lo, mas ele cinicamente alegou que a primeira bebedeira era um importante rito de passagem para a vida adulta e que era melhor que Kate passasse por isso com alguém de confiança. Porém, a situação atingiu um ponto crítico na manhã seguinte, quando Alyssa, chocada, encontrou Steven dormindo no quarto de Kate e, ao ser acordado, ele agiu como se nada inapropriado tivesse acontecido, acusando ela de estar apenas procurando mais um pretexto para justificar o divórcio e, para o desespero de Alyssa, Kate tomou o partido de Steven, convencida de que a mãe só queria abandonar a família para se livrar das responsabilidades. Assim, naquele instante, Alyssa percebeu com nojo a teia de manipulação que o ex-marido estava tecendo ao redor da filha e o motivo por detrás daquilo, implorando para que ele parasse. Porém, diante da negação dele, ela tomou uma decisão final: pegaria suas duas filhas mais novas e encontraria um novo lugar para morar. E quando Steven a questionou sobre o que seria de Kate, Alyssa respondeu friamente que a jovem era grande o suficiente para fazer suas próprias escolhas. Com isso, sem perder mais tempo, ela colocou um plano em ação e, com toda a delicadeza que a situação permitia, Alyssa explicou a Caroline e Jenna que às vezes as pessoas se separam, mas isso não significa que os pais deixam de amar os filhos, preparando elas para a iminente e necessária mudança em suas vidas. E ali, Alyssa ainda tenta argumentar com Kate, implorando para que ela não permaneça naquele lugar, mas seus esforços são em vão, pois a jovem já estava completamente submersa na teia de mentiras de Steven, incapaz de acreditar nos alertas da mãe sobre a verdadeira natureza dele. Assim, a decisão de Kate se mostrou irredutível, pois ela se recusa veementemente a ir com sua mãe biológica e, sem outra alternativa, Alyssa coloca as coisas de suas filhas mais novas no carro e Jenna, por ser muito pequena, não compreende a gravidade do que está acontecendo, mas Carolina demonstra claramente sua frustração, sentindo que Kate roubou seu pai delas. Assim, com a partida de Alyssa, Steven e Kate ficam sozinhos e o homem, em um gesto simbólico de renovação, até tinge o cabelo para esconder os fios brancos. Ali, os dias que se seguem são preenchidos com atividades e diversão, e a proximidade entre eles se torna cada vez mais perigosa. Enquanto isso, Alyssa e as meninas começam a se adaptar ao novo lar e, com o divórcio finalmente assegurado, ela sente um alívio imenso, como se tivesse conquistado sua liberdade, e mal pode esperar para assinar os papéis que oficializam o fim do pesadelo. E enquanto a relação entre Steven e Kate começam a cruzar todas as barreiras do aceitável, Alyssa, sentindo-se livre pela primeira vez em décadas, decide criar um perfil em um site de relacionamentos, disposta a recomeçar. Com isso, em uma tarde, Steven e Kate tomam sol juntos no quintal e ele comenta o quanto os dois são parecidos, deixando ela visivelmente sem jeito. Pouco tempo depois, Steven então busca as filhas mais novas para passar o fim de semana e Alyssa nota com estranheza que ele passou a cuidar mais da aparência e, assim que eles saem,
ela aproveita o tempo livre para navegar pelos perfis de site de encontros e durante um almoço com as meninas a interação cheias de piadas entre Steven e Kate incomoda Caroline, que começa de imediato a perceber algo errado naquela dinâmica, e Alyssa por sua vez sai em um encontro com um homem que conheceu online e de forma surpreendente compartilha abertamente toda a sua história de vida com ele, e para sua sorte Eric não se assusta nem um pouco com o fato de ela ter 3 filhas e um ex-marido doente. Com isso, o romance entre Alyssa e Eric começa a florescer rapidamente. Ele então a leva junto com suas filhas para uma pescaria e a natureza gentil e sincera dele contrasta violentamente com tudo o que ela conheceu ao lado de Steven. Assim, aos poucos, até mesmo Caroline, sempre tão desconfiada, começa a confiar nele e Eric aceita exatamente como ela é, com toda a sua bagagem e os seus filhos, fazendo com que Alyssa pela primeira vez se sinta verdadeiramente amada e segura. Em contrapartida, Kate confidencia a Steven seu medo de que nunca consiga se tornar uma artista, e ele, sempre um manipulador doente, usa essa vulnerabilidade para fortalecer seu controle sobre ela e ganha sua confiança absoluta. E, embora uma parte de Kate saiba que aquilo é errado, ela já não consegue mais resistir e o inevitável acontece. Assim a narrativa avança 2 meses, um período em que Alyssa se aproxima ainda mais de Eric, chegando a revelar uma ferida antiga em sua vida, o rompimento total com seus pais desde que entregou a sua filha para adoção. Também a rotina da guarda compartilhada a leva novamente até a casa de Steven para buscar as filhas, mas algo mudou. Carolina começa a demonstrar uma forte resistência em permanecer na casa do pai, um claro sinal de que há alguma coisa muito estranha ali, e no caminho de volta para casa, a bomba explode. Carolina conta à mãe que Kate está esperando o bebê. Assim, o choque inicial de Alyssa se transforma em puro horror quando a filha revela que o pai das crianças é Steven. Contudo, percebendo a reação da mãe, a menina subitamente volta atrás, afirmando que o pai é na verdade Chris, o antigo namorado de Kate. Mas já é tarde demais. E, desnorteada, Alyssa liga para a filha mais velha para tirar a história a limpo e perguntar se os pais adotivos sabem da gravidez, mas Kate se esquiva da conversa e desliga o telefone na sua cara. E na próxima vez em que vai entregar as meninas, Steven reclama que Caroline se tornou incontrolável, o que faz Alyssa achar isso muito estranho, já que com ela a menina é um anjo. Ele então entrega um diário que Caroline esqueceu, e o que Alyssa vê naquelas páginas a faz ter um colapso. Chorando, Alyssa então conta que o diário de Caroline afirma a verdade sórdida. Steven e Kate estão vivendo como marido e mulher e em breve terão um filho, e pedindo que Eric cuide das meninas, ela corre até a casa de Steven e, incapaz de se conter, explode em fúria com ele. Porém, de forma doentia, o homem não demonstra a raiva dela, agindo como se não tivesse feito nada de errado e nem mesmo tentando esconder que ele e Kate estão apaixonados. Porém, Alyssa grita que ele é um monstro, confessando que, se tivesse uma arma naquele momento, não hesitaria. Assim, a situação consome sua mente a tal ponto que ela não consegue mais se concentrar no trabalho e, sem outra saída, ela decide procurar a detetive Delita James, pois sabe que o que Steven e Kate estão fazendo não é apenas imoral, mas também um crime. Ela queria que tudo não passasse de um pesadelo, mas a realidade é cruel. Ali, a detetive então aconselha ela a afastar as filhas mais novas do pai, dadas suas tendências perigosas, e pouco tempo depois a detetive entrega a Steven uma ordem de restrição, proibindo ele de se aproximar de sua ex-esposa e das suas filhas, o que deixa ele enfurecido, e ele fica determinado a não aceitar a situação. Alyssa então explica para Carolina e Jenna que o pai e Kate fizeram uma coisa muito errado e imoral, algo que a mais velha compreende, ao contrário da pequena, e ciente que uma simples ordem judicial não seria o suficiente para parar um homem como Steven, ela sabe que precisa desaparecer
antes que ele descubra que foi ela quem denunciou ele à polícia. Assim, desesperada, ela liga para Eric, que imediatamente diz que ela e as meninas podem ir para sua casa. E no departamento de polícia, Caroline confirma em seu depoimento tudo o que havia escrito no diário, e as investigações revelam que Steven e Kate fugiram juntos para a Carolina do Norte. Assim, o envolvimento de dois estados no caso torna essa situação mais complexa, e a prisão pode levar meses, deixando Alyssa e suas filhas em um estado de constante medo e insegurança. Porém, de forma surpreendente, os pais adotivos de Kate recebem a notícia da gravidez e da identidade do pai com uma calma chocante. Kate então os convida para o seu casamento, pois o seu sonho agora não é mais se tornar uma atriz, mas sim a esposa de Steven, ignorando completamente as barreiras legais e morais disso. Assim, a cerimônia acontece sem problemas, já que os documentos de identidade deles não indicam o parentesco, e Alyssa descobre tudo através de uma postagem na rede social de Kate. Com isso, a notícia devasta Caroline, e Alyssa tenta consolar a filha, prometendo que aquele pesadelo logo chegará ao fim. Assim, meses depois, o filho de Steven e Kate nasce. É um menino. É então que a jovem começa a viver na pele o mesmo ciclo de abusos que sua mãe sofreu. Steven se irrita com o choro do bebê, agride ela sempre e impede ela de acalmar a criança. Porém, infelizmente, isso não dura muito, pois a polícia finalmente localiza eles e prende o casal. Assim, o bebê é levado pelos serviços de proteção à criança, e pelas notícias, Alyssa descobre que Kate foi solta sob fiança, enquanto Steven permaneceu detido, e que o filho deles foi entregue aos cuidados da mãe de Steven. Assim, em meio ao caos, Alyssa recebe uma ligação de uma grande emissora de TV que lhe oferece a oportunidade de dar uma entrevista, e durante esse tempo Kate, completamente arrasada pela separação de seu filho, fica na casa dos pais adotivos e ignora as ligações de Alyssa, culpando ela por ter destruído sua vida. Quanto a Alyssa, ela decide aceitar a proposta de entrevista, vendo ela como a única chance de se comunicar com Kate e mostrar que nada daquilo foi culpa dela, mas sim de Steven, um mentiroso e manipulador do qual ela mesma já havia sido vítima. E durante a transmissão ela não esconde nenhuma parte da sua terrível história. Assim, ao assistirem à entrevista, Kate e os seus pais adotivos finalmente entendem o que aconteceu, e Kate percebe que, ao procurar a polícia, sua mãe, na verdade, estava tentando protegê-la, e Anthony, seu pai adotivo, sabiamente pondera que as coisas que as pessoas fazem por amor nem sempre podem ser vistas como pura maldade, e que talvez foi por isso que ela entregou a filha quando era pequena, e que talvez Kate ame mesmo Steven, mas agora era preciso deixar tudo isso para trás. Assim, tomando coragem, Kate liga para Steven, que acabara de ser liberado da prisão. Vemos que eles já planejavam um reencontro, mas ela, em prantos, diz que eles nunca mais devem se ver. Steven então tenta usar suas velhas táticas de manipulação, insistindo que eles se amam e que nada mais importa, mas Kate grita que não quer mais nada. Logo em seguida, a detetive vai pessoalmente informar Alyssa que Steve está livre, o que significa que ela e suas filhas estão em perigo novamente, e Eric firme promete que cuidará delas. Assim, a primeira parada de Steven é na casa de sua mãe para visitar o seu filho, mas suas intenções são muito mais sombrias, e incapaz de aceitar a derrota, e enquanto Kate não suspeita de nada, ele comete um ato terrível. Depois, no dia seguinte, a escola das meninas liga para Alyssa, avisando que a polícia os contatou sobre um perigo iminente para Carolina e Jenna. Ela então corre para buscá-las, enquanto o pior acontece, pois Steven segue o carro onde estavam Kate e o seu pai adotivo Anthony, e, em uma floresta, abre fogo contra eles, tirando a vida de ambos, e em seguida, percebendo que não havia escapatória, ele também se vai. Assim, ao ser informada da morte de Kate, Alyssa desaba em um choro incontrolável, sendo amparada pelo abraço silencioso de Eric. E depois disso, chega então o momento mais difícil: contar às filhas
o que aconteceu. No fim, a verdade se revelou mais cruel do que qualquer pesadelo. O amor que deveria proteger foi usado como arma, e a família que deveria ser abrigo se tornou um campo de dor e destruição. O caso terminou em silêncio, mas um silêncio que nunca será esquecido, ecoando como um alerta sombrio de que, às vezes, o verdadeiro monstro não vem de fora, mas está dentro de nossa própria casa. E, apesar de toda a dor e do pesadelo sombrio, Alyssa e Eric se casaram, encontrando juntos a chance de construir uma nova felicidade, uma família baseada no amor e na proteção que ela nunca teve. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sentir, recomendo assistir a esse outro filme aqui baseado em fatos reais de uma mãe que teve sua filha sequestrada pelo próprio pai e fez de tudo para pegar ela de volta. E também... Não esquece de dar o like e seguir o canal.